não fosse, ou se não fossem, as manifestações na internet, né, o protesto, eu acho que ele estaria lá em Portugal já. Mas a diretoria ou alguém falou, galera, é o seguinte, tem alguém falando que tem razão, mano, tem razão, aqui não, acadêmicos de Viseu não dá. Agora veio o Norwich, que é de um centro mais, óbvio, mais renomado no mundo do futebol, mesmo estando numa segunda divisão, né, na Championship, me parece algo mais aceitável uma negociação com a equipe inglesa. Embora, né, Solera, a gente entenda que o Pedro Lima poderia ser um dos jogadores testados no time principal, só que a comissão técnica já informou a ele que não teria chances. E ele, com 20 anos de idade, estourando a idade do sub-20, entende que tem que procurar novos ares e vai fazer isso na Inglaterra. E aí, Solera, a sua impressão, a sua visão sobre isso? Tem mais alguma informação para passar para a gente? Mas discorra sobre o tema, Solerzinho. Vamos lá, né? Porque realmente o Pedro Lima, nesse ano, ele virou, né, uma das principais peças desse time sub-20, junto com o Kevin, são os dois principais jogadores, né? Ainda teve o Kaique, o goleiro que foi até para o Mundial sub-20 com a seleção, mas nesse momento, não só a comissão técnica, né? O departamento profissional de futebol, o próprio João Paulo Sampaio, passou na mão de muita gente essa decisão de que hoje, para esse ano, o Pedro Lima não teria tantas oportunidades no time de cima, né? Jogou contra o Bolívar naquele jogo bizarro para todo mundo, mas nos treinos não conseguiu ainda se firmar, não conseguiu ser um cara que a comissão, o departamento de futebol de forma geral, olhasse para ele com, realmente, o que ele está fazendo no sub-20, ele mantém o mesmo nível no profissional e está atropelando todo mundo. Não, isso não é o que está acontecendo. Só como ele vai estourar o limite da idade, então o Palmeiras precisava encontrar algum outro caminho para ele. Mas e o Jailson, não sei o quê? Aí é outra história. Jailson, no final do ano, ele também será dispensado do Palmeiras. O Palmeiras vai ao mercado em busca de uma outra opção. Então, essa outra opção chegaria à frente ainda do Pedro Lima. Então, teria Zé Rafael, Gabriel Menino, Richard Rios, esse possível jogador que o Palmeiras vai no mercado para trazer, já que não conseguiu trazer agora, vai tentar trazer em janeiro. Possível, né, não, tem que trazer, né, gente? Pelo amor de Deus. Exatamente. Essa aí, agora, então... agora sim, se não trouxer ninguém nessa janela de fim de ano, aí para, aí fecha. Exato. Então aí você já vai ter 4 caras, com o Fabinho, que é o quinto ali, com um ponto de interrogação ainda no time principal. Então o Pedro Lima também, ano que vem, talvez não teria espaço ainda no time de cima do Palmeiras. E felizmente as manifestações para que ele não fosse ao Acadêmico de Viseu surtiram efeito, porque eles queriam colocar uma cláusula de compra para o Pedro Lima. O Acadêmicos de Viseu queria colocar uma cláusula de compra. E óbvio, né? Se você vai pesquisar quem é o Acadêmicos de Viseu, você vai bater o olho e tem certeza mais do que absoluta, né? Perdão da redundância, mas só assim para a gente falar que é um clube que não tem dinheiro para dar 10 milhões de euros num jogador. Não vai ter 8 milhões de euros para dar num jogador. Então, o Palmeiras ia perder muita grana com um potencial atleta. Então, nesse momento, acho até interessante esse empréstimo para o North City, que joga a segunda divisão inglesa, né? Tem o Gabriel Sara, ex-jogador de São Paulo por lá, né? Como brasileiro. E aí, inicialmente, o Pedro Lima chega para completar o time sub-21. Se for bem, vai para o time de cima. E aí, o futuro vai depender muito, né? Se ele for bem, o Palmeiras entender... ele não vai para o principal deles? Não, no primeiro momento, no sub-21. Entendi. Até porque vai começar agora a temporada, né? Ele não fez todo o processo de pré-temporada, então primeiro ele vai para o sub-21, se ele se destacar nos treinos, aí ele sobe para o time de cima para ver o que acontece. E aí, nesse o que acontece? O Palmeiras vai ficar monitorando, se tiver alguma sequência, alguma oportunidade na Championship, na segunda divisão inglesa, o Palmeiras pode trazê-lo de volta para compor o elenco profissional. Se o Norte City entender que é um jogador que vale a pena o investimento, não existe a cláusula de compra, mas é óbvio, se o clube achar que vale no futuro pagar um valor, aí eles podem iniciar uma conversa com o Palmeiras, mas nesse momento é um empréstimo de 1 ano e meio, né, uma temporada e meia no padrão europeu, para que ele retorne em 2024.
2024, né, no final de 2024, e agora o Pedro Lima vai assinar um novo contrato com o Palmeiras até o final de 2025.